Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Tô aqui com meu amigo Thiago Veras. Agora ele é fitness. Você tá bem? Cara, tô mais magrinho, Ó, não tô ainda no ideal. Domingo eu corro aí 5 quilômetros. É pouco, mas pra quem tava no sedentarismo, tô saindo do zero. é verdade. Você vai, é alguma corrida planejada ou é sua particular? Não, é corrida de rua. Ah, é? Diga Onde assim. é? Vamos fazer a propaganda aí, pô. É em Piratininga, eu não sei o nome. A minha esposa que me inscreveu, eu tô indo nessa aí. É lá em Piratininga, Niterói. Mas você sabe o endereço onde vai ser? É na praia de Piratininga. Ah, então tá. Maravilha. É isso aí, galera, né? É saúde acima de tudo. E o Thiaguinho, ele no final do ano, ele até postou no grupo, olha, eu vou passar por uma reeducação alimentar. Aí eu até brinquei com ele. Todo final de ano eu ouço isso, mas você já tá na prática. Tô na prática, nutricionista tá marcado também para ganhar força, energia, alimentação bacana, que não adianta eu emagrecer, senão eu vou ficar assim, pequenininho, magrinho, cabeção. Negócio, negócio os alimentos certos para o objetivo que você tem a fazer, né, a cumprir. Você vai voltar aqui de vez em quando para falar desse processo todo que é importante, né, gente? Saúde é muito importante. Ô Thiago, foi uma sexta-feira de muitas notícias, né? Inclusive eu conversei com um grande amigo, que é amigo do Verratti, né? E ele disse o seguinte, Wellington, o Verratti acaba de comprar em um condomínio de luxo, no Alphaville, uma casa, já montou a casa, fez questão que o segundo filho dele nascesse no Brasil e o mais velho, já matriculado, já começa a estudar aqui no Rio de Janeiro. O que significa isso? Além do bom salário que ele tem no Vasco da Gama, artilheiro que ele é que ele não vai embora agora para o Cerro Porteño. Então, acho que a situação do Verratti ele é um pouco clara, né? É um jogador hoje mais velho, o torcedor tem muito carinho, ele gosta muito do Vasco, né? Deu para perceber isso já nesse tempo que ele veste a camisa Cruz Maltina. Ele tem, se eu não me engano, 37 anos, né? Se não for 37, é por aí. Tem um salário bom, né? Um salário mais elevado, como você citou. E o Fernando Diniz já indicou que ele não é titular. Pelo modelo de jogo do Diniz, um futebol mais ágil, né, de mais mobilidade, jogadores mais fortes e mais rápidos, o Verratti ele não se encaixa. Então, no lado do Vasco, a análise o quanto vai ser importante o Verratti diante de todo esse processo. Ele não sendo titular, abate o jogador, ou ele gostando do Vasco, ele está disposto a encarar, digamos assim, essa fase, esse projeto. Porque se você tem um atleta caro e ele é um atleta que vai ser pouco aproveitado, o mais interessante para o clube talvez fosse uma saída. Agora tá, ele é um jogador caro, mas ele é um jogador que tem uma produtividade que a gente acredita que em determinados jogos e momentos, em situações, ele pode produzir. E ele já aceitou esse papel hoje, que é um papel de liderança, de respeito interno, de carinho do torcedor, mas que ele vai ser utilizado de maneira X. Porque quando você tem um jogador que é o que ele representa e ele não se sente confortável, é muito melhor que saia do que ocupe um espaço quando você está insatisfeito em determinada situação. Então a questão do Verratti para mim é muito clara. Não vai ser titular, mas ao mesmo tempo é um jogador referência. Todo esse mecanismo está de acordo para o clube e está de acordo com o jogador? Se tiver, ok, ele passa a ser útil dentro de algumas características. Porque senão a maneira mais fácil seria realmente ele jogar em outro lugar, procurar um novo espaço, né? E o Vasco vai sempre ter um reconhecimento, porque em vários momentos o Vasco dependeu e muito dos gols e das atuações do Verratti. Quem tirou o Vasco do buraco, né? O Vasco estava rebaixado, era o último colocado. Ele foi contratado num dia, chegou no outro, jogou no outro dia e fez o gol da vitória contra o Grêmio. Sim, sim. Vários momentos ele foi importante, goleador, decisivo.
aquela jogada aérea, principalmente com o Piton, né, cruzando da esquerda, o Verratti, como cabeceador, foi classificado em determinado momento como talvez o melhor cabeceador em atividade do futebol brasileiro. Então é um jogador que deu sangue, foi útil, representou, tem idolatria, tem né, essa proximidade com o clube, com a galera. Só que futebol, ele é um negócio. E é momento também, né? E assim como todas as outras profissões, os profissionais são sempre avaliados pelo rendimento. Quando ele passa a ter um rendimento um pouco abaixo, quando ele passa a ser menos aproveitado, é o que eu falei anteriormente, a gente tem que ver se essa equação dentre salário, aproveitamento, satisfação dia a dia agrada aos dois lados. Se agradar, ok, ele pode continuar. Se não agradar, aí tem que ver que futuro teria o Verratti, né? Por falar em ídolos, né? O Verratti é um ídolo. O Nenê, aos 44 anos, vai jogar no Botafogo da Paraíba, que agora é uma SAF. Sim. E que, inclusive, o sonho deles é encerrar a carreira com a camisa do Vasco, onde aonde ele passou, ele foi ídolo, né? Paris Saint-Germain, tudo, e no Vasco, então. Inclusive, vou falar uma coisa aqui que não saiu em lugar nenhum. Opa! Nesse caso do Botafogo da Paraíba, né, que é um clube SAF, tem lá um investidor, lógico que é adequada às possibilidades, né, do Botafogo da Paraíba. Antes do Nenê, eles buscaram 2 jogadores. Só que eles ouviram de uma forma até muito bem educada e também porque eles têm já um projeto fixo. Não. Primeiro foi o Paolo Guerreiro. Eles tentaram trazer o Guerreiro, mas ele tem contrato lá no Peru. E o Barcos. Conversaram também através de um intermediário com o Barcos. Só que o Barcos, ele fixou agora um projeto num clube menor, se eu não me engano, no Paraguai, enfim, onde ele, no país agora não está fugindo da memória. E quando acabar de jogar, ele vai ser dirigente. Então, esse projeto inviabilizou a tentativa, né, de contratação. O Botafogo tentou esses 2 nomes. E eu não sabia do Nenê. Então, demonstra que eles querem um cara conhecido, querem, assim, um nome de expressão. São jogadores mais velhos, né? E Nenê até para ganhar essa publicidade que nós estamos dando ao Botafogo da Paraíba por causa do Nenê. Com certeza. Ele vai ser, assim, uma exposição, né? Vai ser um know-how em termos de nome para o Botafogo, como seria o Paolo Guerreiro, como seria o Barcos também. Vamos falar da SAF, porque o torcedor está sempre perguntando, até aí, andou, evoluiu o negócio da SAF, vai sair, o Lamarck vai comprar realmente? Então vamos lá. A informação é do podcast Cruz Maltino. Eu gosto de dar o crédito, né? Principalmente que é um trabalho bacana que eles fazem. Não conheço o pessoal do podcast Cruz Maltino, mas tenho um respeito, um carinho, uma admiração muito grande pelo trabalho deles. E eles noticiaram que houve uma reunião na quarta-feira envolvendo representantes da EQEP, que é a dona da 777, o Vasco e mais representantes do grupo do Marcos Lamarck. Então, os 3 pontos nesse negócio aí, buscando um entendimento, primeiro, como disse aí, o próprio podcast Cruz Maltino, foi o primeiro a divulgar isso, do Pedrinho procurar a EQEP para comprar as ações da 777. Tem 39% aí na conversa, né, arbitral. E comprando isso aí, facilita para o Marcos Lamarck fazer a compra da SAF do Vasco da Gama. O que você acha, Thiago? Então o processo de SAF, né, de aquisição, é sempre complicado. Me lembro bem na época do Botafogo, como foi. Quem estava... do Vasco mesmo? Do Vasco, né? Quem estava à frente. São coisas que têm que ficar muito bem amarradas, são processos financeiros, né, delicados, parte jurídica e tal. SAF geralmente se projeta assim, um certo luxo, né? E às vezes você tem uma empresa que ela é mal gerida, faz parte em qualquer outro segmento, não só o futebol, mas eu calculo que o Vasco precisa desse investimento, né? Como um clube gigante que ele não vai falir
mas sem recursos adequados, ele não compete com os outros demais clubes grandes do Brasil. Então ele fica numa situação de estagnar, parado, né? Pequeno como time. Como instituição, a história vai sempre ser gigantesca. E o Vasco tem que estar nas cabeças. Eu acho que sem esse potencial, né, financeiro de investimento, uma hora ou outra o Vasco vai ter alguma condição de brigar para ser campeão, de evoluir, mas sempre vai estar numa condição inferior, né? Então, assim, eu torço muito para que as partes elas se resolvam, né, que quem esteja, né, comprando ou na tentativa de comprar consiga efetuar, que faça um trabalho sério. O Cruzeiro agora com o Pedrinho também, né, dono da SAF, passou por um processo de transformação, era o Ronaldo, agora é um outro dono. Já meteu lá o Gerson, né, cara? Mas né, o Cruzeiro já viu várias faces da SAF, bons e maus momentos. O Botafogo a mesma coisa, tá vendo também algumas faces diferentes da SAF, foi campeão brasileiro da Libertadores, agora convive com o transfer ban. Imagina se fosse o Botafogo anterior, os chamados amadores sofrendo transfer ban, como é que ia ser a repercussão, né? Renuncia. Porra, ia ser uma loucura. Então, acho que o caminho é a SAF, o Vasco precisa dessa injeção financeira e tomara que seja, de fato, alguém com credibilidade, com seriedade, transparência e qualidade para gerir, porque o Vasco é muito forte. E se o Vasco tiver novamente esse potencial financeiro para crescer, com elenco, com jogador, com patrocinador master, né, com fornecedor de material esportivo, São Januário aumentando capacidade, 20 mil hoje, sempre foi na verdade, né? 20 mil hoje sempre é o que São Januário lota, é muito pouco. Você vê que põe no Maracanã, dá 50, 60, 70. Então o Vasco precisa desse crescimento, né? Muito bem. Tiaguinho, domingo então sua corrida. Você pretende chegar em primeiro, segundo ou terceiro? Cara, não sei quantos são, né, no total, mas vamos supor, se forem 500, se eu chegar 473, eu tô feliz. Se você completar a prova, já é uma grande vitória. Eu quero completar a prova, fazer um tempo lá razoável e meu objetivo é completar sem trotar, sem andar. Mesmo que seja uma corridinha de leve no mesmo ritmo, mas que eu consiga correr do início ao fim. Será que nós vamos ganhar mais um corredor para a próxima Olimpíada? Zero chance. Se você ganhar uma medalha, você traz aqui para mostrar. Não chego nem perto do índice. Não, eu vou mostrar a medalhinha. Minha gente, deixe o seu comentário aí, agradecer meu amigo Thiago Veras, né? Sem dúvida, é sempre uma opinião muito forte, muito pesada, eu gosto da opinião dele. Ele bota o dedão na ferida e quer a sua opinião. O que você acha aí da saída do Verratti? Sai, não sai? O que você acha? É o Nenê encerrar a carreira no Vasco. E mais esse capítulo aí da SAF, antes eram 2 pontos, agora são 3 pontos se reunindo para chegar a um denominador comum. Se inscreva aí, Wellington Campos FC, paga nada não. Dá aquele joinha, fortalece aí o nosso trabalho, deixa o seu comentário, o nome da sua cidade para você receber o nosso abraço e deixa eu desejar um bom final de semana para você. Fiquem com Deus. Obrigado, Thiago. Valeu, Wellington. Abraço, galera. É isso aí. Do Rio de Janeiro, meu fundista, nosso próximo Caulius, pode ser? Não, tô mais para os 800, 1.500, 5.000. Ai, meu Deus do céu. Do Rio de Janeiro, Thiago Veras e Wellington Campos.